Olá, pessoal! Espero que todos estejam muito bem. Vamos dar início ao módulo 1B, começando então pelo conteúdo de tradução. Só para fazer uma recapitulação, nós falamos do processo de replicação do DNA, falamos também do processo de transcrição, que é a formação do RNA mensageiro, bem como o seu processamento, e agora nós vamos falar do processo de tradução, que é considerado o segundo evento na síntese proteica. Então, basicamente, esse processo é uma conversão, é uma transferência da informação genética em outra linguagem molecular. Ou seja, que outra linguagem molecular é essa? Formação de cadeias polipeptídicas. Para isso, nós precisamos ter a presença do RNA mensageiro, tá? Então, quem vai atuar como tradutor é o RNA mensageiro, não, o RNA transportador, desculpa. Esse RNA transportador, ele pode carregar cerca de 20 tipos de aminoácidos, que são os aminoácidos presentes na natureza. E aí, ele vai fazer essas inserções até formar essa cadeia polipeptídica crescente, utilizando como base o dicionário da tradução, que é o que a gente chama de código genético. Então, a tradução ela é a transmissão da informação genética do RNA mensageiro para um polipeptídeo, ou seja, uma cadeia polipeptídica. Então, nós temos aqui, nós falamos do processo de duplicação do DNA, falamos também do processo de transcrição, formando o RNA mensageiro, e a partir desse RNA mensageiro, a gente tem, então, o outro processo chamado de tradução, formando, então, as cadeias polipeptídicas. Quais são os componentes participativos desse processo de tradução? Bom, nós temos os ribossomos, que é um conjunto do RNA ribossômico mais algumas proteínas. Nós temos o RNA transportador, que é o RNA responsável por transportar 20 tipos de aminoácidos ali na região citoplasmática até o local onde está acontecendo o processo de tradução. O RNA mensageiro, que é a molécula que vai ser traduzida. Os aminoácidos que vão compor a cadeia polipeptídica, e também precisamos de moléculas de armazenamento de energia, como a adenosina trifosfato, que é o ATP. Então, pessoal, para a gente conseguir compreender bem toda essa maquinaria tradicional, é necessário compreender o funcionamento dos seus componentes, como, por exemplo, os ribossomos. Então, a morfologia dos ribossomos é um tanto complexa, tá? Esses ribossomos eles são formados por duas subunidades, a subunidade pequena e a subunidade grande, que durante o início desse processo tradicional, ele precisa ser acoplados um com o outro, tá? Para poder dar início a essa fase, a primeira fase que a gente vai ver do processo tradicional, que se chama fase de iniciação. Bom, aqui nós temos uma imagem de um ribossomo procariótico, tá? Porém, o que nos interessa é realmente um ribossomo eucariótico, mas eu quis colocar essa imagem uma vez que ele também está demonstrando não somente aqui as subunidades, mas também os locais de acoplamento do RNA mensageiro e também do RNA transportador, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o ribossomo humano, ele é formado pela subunidade pequena, formado por 40S. O que significa S? É uma taxa de sedimentação sob centrifugação. É uma unidade específica em homenagem ao descobridor, a quem inventou a centrífuga, que é o Swedenborg. Então, essa unidade foi em sua homenagem, por isso que colocaram aqui a letra S. Então, nós temos no ribossomo humano a subunidade menor formada por 40S e a subunidade maior formada por 60S, onde juntos eles formam a subunidade para poder dar início à primeira fase tradicional, que é a fase da iniciação. Então, pessoal, como eu estava falando, essa fase inicial, que é a primeira fase, ou também denominada de fase da iniciação, você precisa ter o acoplamento dessas duas subunidades ribossômicas para poder dar início a essa primeira fase. Só que também é importante notar que existem ainda sítios de ligação para o RNA transportador e o RNA mensageiro. Tá? Então, nós vamos observar aqui a presença do sítio A, o sítio P e o sítio E.
O sítio A, ou também designado como sítio aminoácido, é o local onde haverá o acoplamento do RNA transportador, bem como também aqui no sítio P, que é o sítio peptidil. O sítio E, que provém aqui da palavra na língua inglesa, né, de saída, é o local mesmo de liberação, tanto do RNA mensageiro, quanto também do RNA transportador. Então, basicamente, uma célula eucariótica, vai apresentar aqui, um ribossomo eucariótico vai apresentar aqui duas subunidades, a menor de 40, a maior de 60. Além disso, também apresentam algumas proteínas, né, como por exemplo, na menor a gente tem a presença aqui de 33 tipos, né, de proteínas, aqui 49, tá bom? Entre outros RNAs ribossômicos que fazem parte dessa estrutura, formando então, né, juntos aquela estrutura maior com 80S para poder dar início à primeira fase tradicional, que se chama fase de iniciação. O segundo elemento básico é o RNA transportador, ou também denominado de RNA de transferência. Ele é responsável por até 15% do RNA total de uma célula. Considerado, né, relativamente pequeno, com uma média de 70 a 90 nucleotídeos, ele vai apresentar um formato um pouquinho diferente, como a gente pode observar aqui nesse diagrama esquemático de uma molécula de RNA transportador. Então, ele vai ter esse aspecto morfológico, né, em folha de trevo, apresentando aqui praticamente 1, 2, 3, 4 braços, sendo que este braço aqui é considerado a haste aceptadora, ou seja, a haste na qual realizará uma ligação não covalente aqui com a região carboxílica de um aminoácido. E repare que esse aminoácido está conectado a esse RNA transportador aqui na extremidade 3 linhas. A extremidade oposta é a outra extremidade que vai carrear, que vai, né, apresentar a região do anticódon, formado aqui 3 bases nitrogenadas que irá se contrapor às regiões denominadas de códon no RNA mensageiro. Cada códon desse apresenta 3 bases nitrogenadas. Então, em 3 e 3, a gente forma um tipo de códon. Então, aqui eu tenho uma sequência de bases nitrogenadas da minha molécula de RNA mensageiro, e em 3 bases a gente forma, né, um códon, segundo códon, terceiro códon e aí por diante. Essa região do anticódon localizado aqui na molécula de RNA vai se acoplar a essas regiões do códon lá no ribossomo. E aí eu vou ter justamente o acoplamento do RNA de acordo aqui com essas regiões do códon, carreando aquele tipo de aminoácido específico. Então, por exemplo, de acordo com o dicionário da tradução, que é o código genético, a gente sabe que o códon com a base GCU, eu vou ter como anticódon a base, né, oposta. Então, eu vou ter a CGA. Então, qual aminoácido específico que está conectado aqui junto ao RNA transportador que irá se acoplar a essa região? Então, nós temos aqui o aminoácido alanino. Se eu tiver aqui segundo códon, com uma sequência de adenina, citosina, guanina, então o meu anticódon localizado lá na região do anticódon do meu RNA transportador será o oposto, então será UGC. Esse transportador, esse RNA transportador, né, que está carreando esse anticódon aqui, ele está transportando, ele está com a presença do aminoácido chamada treonina. Então, esses RNAs transportadores, além, né, de transportar esses aminoácidos, eles transportam o que a gente chama de aminoácidos ativados junto ao complexo de iniciação.
E essa ativação a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Então, cada aminoácido vai possuir um ou mais RNAs transportadores que lhes são específicos. Isso significa que eu posso ter um RNA transportador transportando mais de um tipo de aminoácido. A função, então, desse RNA transportador é carregar o aminoácido da região citoplasmática junto ali à maquinaria tradicional, que no caso são os ribossomos. Como eu também falei, é uma sequência pequena, então aqui a gente de bases nitrogenadas, então aqui a gente consegue ver, né, um desenho esquemático mostrando 73 bases. Nós temos aqui essa haste, que é a haste aceptadora, ou também o braço aceitador, onde haverá a ligação junto àquele aminoácido, tá? Essa haste, denominada, né, de braço aceitador, ele apresenta ali uma enzima chamada aminoacil RNA transportador transferase. É uma enzima que vai fazer a ligação dessa extremidade junto a um tipo de aminoácido específico. Então, como é que esse RNA transportador, a gente falou, né, no slide anterior, que cada aminoácido vai ter um RNA transportador específico, sendo que um RNA transportador pode transportar, né, diferentes aminoácidos. Mas aí como que, né, nós vamos saber que esse transportador, esse RNA transportador precisa se acoplar a determinado tipo de aminoácido específico? Isso vai depender do tipo de enzima que está localizada aqui nessa haste, pois cada aminoácido vai ter uma enzima específica, mas que todas elas vão pertencer a essa família da aminoacil RNA transportador transferase, tá? Nós temos também aqui o braço D, que tem a presença da dihidrouridina, e também aqui o braço T, que a gente tem uma sequência de pseudouridina. E essa região, que é a região do anticódon, como nós falamos, é uma região que irá se acoplar junto a regiões do códons localizados aqui no RNA mensageiro, né, fazendo aquela sequência de complementação de bases. Um outro detalhe também que a gente pode observar aqui é que essas bases nitrogenadas que compõem aqui o RNA transportador, elas podem fazer ligações, né, fracas entre eles, dando então esse aspecto de folha de trigo, tá? Lembrando que isso aqui é um desenho esquemático. Se a gente for considerar o desenho tridimensional, é um pouquinho diferente disso daqui. Então, para que o RNA transportador possa levar esse aminoácido até lá aquela maquinaria, é necessário que haja o acoplamento do aminoácido junto a esse RNA transportador. Esse processo a gente chama de ativação do aminoácido, formando então o aminoacil RNA transportador, que significa o quê? Basicamente é o RNA transportador associado ao aminoácido. Então, essa molécula a gente chama de aminoacil RNA transportador, ou seja, eu preciso ativar o meu aminoácido para poder fazer esse acoplamento, tá? Para isso, nós vamos então ter a presença daquela enzima, a aminoacil RNA transferase sintetase, aminoacil RNA transportador sintetase, lembrando que cada enzima dessa vai ser específico a um tipo de aminoácido, tá? Então, nós vamos ter aqui sítios catalíticos para a região do aminoácido e também da adenosina trifosfato. Esses dois componentes irão então se ligar, irão se acoplar a essas duas regiões e haverá uma ligação aqui covalente entre o fosfato alfa desse ATP, que agora não é mais considerado ATP, e o aminoácido, formando então aqui uma molécula de pirofosfato, que no caso são os dois fosfatos removidos dessa molécula de ATP. Em seguida, nós temos também o acoplamento daquele RNA transportador específico a essa enzima, né, que é a aminoacil RNA transportador sintetase. Após esse acoplamento, a gente tem a saída do AMP e a junção entre o RNA transportador junto com o aminoácido. Então, aqui eu tenho uma molécula denominada de aminoacil RNA transportador.
Então, somente para poder reforçar essa parte da formação do aminacil-RNA transportador, nós temos aqui, né, um diagrama mostrando esse processo. Então, no complexo de iniciação é necessária a presença de aminoácidos ativados. O que significa ativar esses aminoácidos? É justamente fazer acoplamento dos mesmos junto com o RNA transportador. Então, para isso, a gente precisa da enzima aminacil-RNA transportador sintetase. Então, primeiramente, né, nessa enzima a gente tem aqui os sítios catalíticos tanto para o aminoácido específico da enzima, quanto também para o ATP, que é a adenosina trifosfato. A gente tem a remoção de 2-fosfato, ou seja, né, a formação do pirofosfato e o acoplamento do aminoácido junto, né, com esse fosfato alfa, fazendo então a síntese desse complexo entre aminoácido e o AMP. Depois, nós precisamos fazer o acoplamento desse aminoácido junto a esse RNA transportador. Então, a mesma enzima aqui atuando, porém eu faço a remoção do AMP e o acoplamento desses aminoácidos junto, né, à extremidade 3 linhas da haste aceitadora do RNA transportador, formando então o aminacil RNA transportador e a formação, né, do AMP, na verdade, né, a liberação desse AMP. Então, nós sabemos que para poder fazer a leitura desse código genético, ou seja, desse RNA mensageiro, essas bases nitrogenadas, elas são organizadas em trios, que a gente denomina de códon, tá? E essa base, esse trio, na verdade, será lido justamente pelo seu, e será acoplado aqui a essa região, o seu anticódon, que é aquelas bases complementares e antiparalelas localizados agora naquele RNA transportador. Então, cada códon desse vai apresentar essas bases que, em conjunto, analisando o código genético, nós conseguimos dizer qual tipo de aminoácido que eu vou acoplar naquela minha cadeia polipeptídica. Por isso que a gente fala que o código genético ele é o dicionário da tradução. Além disso, ele é considerado universal, ou seja, todos os seres vivos vão apresentar esse mesmo código genético. O que pode mudar, o que pode variar no mesmo organismo justamente a presença do código genético do DNA mitocondrial, que é um pouquinho diferente em relação a esse código genético, muda aqui em alguns pontos, mas em termos gerais o código genético ele é universal. Então, nós temos 4 tipos de nucleotídeos diferentes para dar conta de 20 aminoácidos. Isso significa que se a gente, por exemplo, tivesse aí uma combinação apenas de 2 letras, ou seja, ao invés do meu códon apresentar 3 bases nitrogenadas, ele apresentar apenas 2 bases, né? Se a gente pegasse os quatro tipos de nucleotídeos, né? Ou seja, 4 a sua segunda potência, nós teríamos apenas 16 combinações diferentes de códons, ou seja, muito pouco. Mas como, né, essas bases elas estão organizadas em trios, nós podemos então pegar o 4 elevado à sua terceira potência, formamos então 64 possibilidades de códons diferentes, como nós podemos observar aqui nessa tabela. Porém, né, há uma redundância em relação a esse código genético, uma vez que diferentes códons podem transportar, né, o mesmo aminoácido. Isso significa, né, que o mesmo aminoácido pode se ligar a diferentes tipos de códons, como a gente pode observar aqui, por exemplo, o códon UUC podem se ligar à fenilalanina. Aqui, esses 4 tipos de códon podem se ligar à leucina, tá? E por aí vai. Como que eu faço essa leitura, por exemplo, né? Aqui, como que eu sei que, né, esse códon número 1 pertence aqui ao aminoácido denominado de alanina? Então, eu vou analisar aqui a primeira letra, né? Que no caso a primeira base nitrogenada é a minha base guanina. Então, eu vou olhar aqui, ó, primeira base, guanina, G. Segunda base, eu vou já olhar aqui, ó, nessa parte, né? Transversal. Então, segunda base C, vou olhar então nessa coluna. Então, essa linha e essa coluna. Ou seja,
quarta linha, segunda coluna. E vou analisar a minha última base, que no caso está localizada aqui, ó, terceira base. Minha terceira base é a letra U. Então, aonde que eu vou, né, encontrar aqui a minha letra U? Justamente. Então, como eu estava falando, a terceira base aqui, ó, uracila. Então, onde que eu vou encontrar? Aqui. Então, olha, primeira base G, segunda C, terceira U. Então, eu tenho essa base nitrogenada, esse conjunto de 3 bases nitrogenadas formando o códon, que irá se ligar de forma complementar e antiparalelo ao anticódon de RNA transportador que está carreando agora o aminoácido alanina. Então, aqui eu sei que é a alanina. A treonina, referente ao códon número 2, então eu vou observar aqui a minha primeira base, a adenina. Então, a adenina está aqui, ó, na minha terceira linha. Segunda base, citosina, está aqui na minha segunda coluna. E a terceira base, eu tenho que olhar aqui, ó, terceira linha, segunda coluna. Então, eu vou olhar aqui, ó, minha terceira base, nós temos a letra G, guanina. Então, eu vou vou analisar esta base, este trio aqui, ó, este códon A, C, G, que no caso nós temos o aminoácido denominado de treonina. Porém, uma outra observação importante é que, né, desses 64 códons, 3 não vão se ligar ao RNA transportador. Por quê? Porque esses 3 são considerados códon de parada, que é uma forma de sinalização para poder finalizar esse processo de elongação, né, da formação da cadeia polipeptídica. Então, nós temos esses 3 códons de parada, ou seja, para poder sinalizar a finalização. Então, nós temos aqui, né, o códon UAA, UAG e o GA, tá bom? Então, quando o ribossomo alcança essas regiões do códon, a gente não tem o acoplamento do RNA transportador, portanto, nós temos a finalização da formação da síntese proteica. Então, isso significa que desses 64 códons, apenas 61 códons são considerados, né, são considerados o que realmente vão levar o aminoácido até aquela região. Esses 61 códons a gente chama de códons com sentido ou sense códons, tá bom? Que são aqueles 61 que vão se ligar junto, né, com aquela região do anticódon à região do códon no RNA mensageiro, para poder ocorrer o processo de tradução. Bom, agora nós vamos finalmente para o processo de tradução, que é dividida basicamente em 3 etapas. A fase inicial, denominada de início, a fase de alongamento e a última fase, que é a de finalização ou também terminação. Para ocorrer a fase de iniciação, é necessário então a presença dos ribossomos. No entanto, é necessário a montagem desses ribossomos, uma vez que aqui a gente tem apenas a presença da subunidade pequena. É necessário também a presença do RNA mensageiro. E já no processo de tradução de procariotos, é necessária a presença de 3 tipos de fatores proteicos de iniciação. Porém, o que diferencia esse processo de tradução em relação ao processo de tradução em células eucarióticas é que nós não utilizamos 3 fatores, em si, apenas um único fator. Qual é a função desse fator? É auxiliar na ligação do RNA mensageiro transportador carregado com o aminoácido de início, que é a metionina, ligado ao códon de início, que é a sequência A1G. Então, esse fator proteico, ele vai justamente auxiliar essa ligação. Em células procarióticas, esse processo ele vai ser iniciado com uma sequência de nucleotídeos específicos, denominado de sequência de Shine-Delgarro, que na verdade é uma sequência de 9 nucleotídeos.
Porém, nas células procarióticas, eucarióticas, nós não temos essa sequência de Shine-Delgarro. Na verdade, a gente tem uma proteína de ligação ao CAP1, abreviada então em CBP1, que vai se ligar aquele CAP7 de metilguanosina na extremidade 5. Então, vocês lembram que durante o processamento do RNA mensageiro, uma das fases, que no caso é a primeira fase, a gente tem justamente essa proteção da extremidade 5' com a adição desse CAP. Uma das funções, além de proteger esse RNA mensageiro, é também dar início ao processo de tradução, como auxiliando então a ligação do primeiro RNA transportador, que é aquele RNA ligado à metionina, ao códon iniciador, onde a gente tem aí uma sequência de bases denominadas AUG. Então, aqui nessa imagem, é uma imagem mostrando o processo de tradução em procarióticos. E a gente pode ver aqui, ó, que as unidades ribossômicas elas ainda estão separadas. Aqui nós temos aquela sequência em procariotos Shine-Delgarro. E em seguida, nós temos aqui o códon de início. E também o terceiro fator proteico de iniciação, denominado de IF3. Então, esse IF3 vai promover a ligação do RNA mensageiro à subunidade menor ribossômica. E a sequência Shine-Delgarro é complementar a uma porção desse RNA ribossômico. Por isso que ocorre esse tipo de acoplamento. Mas lembrando que essa sequência é específica às células procarióticas. Nós estamos trabalhando com as células eucarióticas, no qual quem irá assumir essa função da sequência Shine-Delgarro é uma proteína de ligação ao CAP1, chamada CBP1, tá bom? Então, essa proteína, ela vai auxiliar essa ligação. Aqui, então, nós temos justamente o acoplamento daquele RNA mensageiro carreando, então, a metionina num sítio denominado de sítio P, ou sítio peptidil. Então, essa é a fase de iniciação. Nós temos, então, o reconhecimento do RNA mensageiro, o reconhecimento do códon iniciador, o transporte do RNA transportador que carrega o anticódon iniciador, o acoplamento desse RNA transportador iniciador aqui a região do anticódon. Reparem também que é nesse momento que a gente tem o acoplamento das subunidades ribossômicas, ou seja, aquela subunidade maior junto com a subunidade menor e o RNA transportador iniciador aqui na região do sítio P, ou também denominado de região peptidil. Então, esse processo marca o fim da primeira etapa, que é a etapa de iniciação, formando, então, o complexo de iniciação. Agora, nós vamos para a segunda etapa, que é a etapa de alongamento, ou fase de alongamento. Essa etapa ela é caracterizada principalmente pelo aumento do comprimento da cadeia polipeptídica sendo formada. Então, acontece que o ribossomo ele vai apresentar um movimento unidirecional. Isso significa que ele vai se movimentar em direção da extremidade 5' à extremidade 3'. Então, aquele RNA transportador que estava carreando aquele anticódon iniciador, ou seja, com a presença do aminoácido metionina, ele é direcionado para o sítio E liberado, então, desse complexo iniciador. E, em seguida, a gente tem o próximo RNA transportador se interligando, se acoplando aqui ao sítio A e, posteriormente, ao sítio P.
à medida que esse ribossomo vai fazendo a leitura no sentido 5 linha, 3 linhas. Nessa imagem, a gente consegue ver justamente essa sequência. Nós temos aqui o RNA transportador carregado com aminoácido na região P, que é peptidil, e um próximo códon que tem a presença do RNA transportador com a presença do anticódon, aqui também carregado com aminoácido. Nesse momento, a gente tem uma enzima chamada peptidiltransferase, que é uma ribosima, ou seja, uma enzima pertencente ao ribossomo, que vai catalisar os processos de hidrólise para formar as ligações peptídicas entre esses aminoácidos. Então, a gente consegue ver aqui um RNA transportador carregado se ligando ao sítio A, e um fator de alongamento do tipo TU vai facilitar a ligação do RNA transportador e hidrolisa, em GTP. Em seguida, nós temos essa enzima, que eu falei com vocês, que é a peptidiltransferase, uma ribosima, que vai catalisar a formação das ligações peptídicas entre a cadeia polipeptídica e o aminoácido no sítio A. Então, se vocês repararem, a cadeia polipeptídica é transferida aqui, do sítio P para o sítio A, formando, então, essas ligações peptídicas. Em sequência, esse RNA transportador que estava localizado no sítio P, ele é direcionado para o sítio E, porém, agora não está mais carregado com aminoácido. E em seguida ele é translocado, ou seja, ele é removido desse complexo traducional. E aquele RNA transportador que estava localizado no sítio A, agora ele é translocado para o sítio B e em seguida o ribossomo vai fazer a leitura de mais um códon seguinte entrando aqui nesse sítio A e aí por diante. Bom, essa fase de alongação, basicamente isso. Bom, agora nós vamos falar da fase de finalização, onde a gente tem aqui as figuras marcantes, que são os códons de finalização. Então, nós temos aqui, aquela maquinaria fazendo o processo de tradução, ou seja, o ribossomo indo nessa direção unidirecional, na verdade, de 5' a 3'. E aí, quando o próximo códon é o códon de parada, nós temos aqui, então, o acoplamento de um fator de liberação nessa região aminocil, que é esse sítio A. Então, quando chega esse códon de parada, a gente tem no local, ao invés de um RNA transportador carregado, a gente tem a presença de um fator de liberação. Por isso que no slide anterior, a gente falou que nós temos 4 tipos de nucleotídeos diferentes e 3 bases nitrogenadas formando um códon, ou seja, a gente tem 3 possibilidades dentro de 4 tipos de nucleotídeos, portanto, 4 elevado à sua terceira potência, nós temos 64 possibilidades de códons, porém, na verdade, nós não temos 64, nós temos 61, uma vez que 3 códons são considerados códons de parada. Isso significa que nós não temos um aminoácido para esse códon de finalização, ou códon de parada. Então, aqui, nós temos esse acoplamento do fator de liberação. Nesse caso, após esse acoplamento, o polipeptídeo ele é liberado do RNA transportador, que estava localizado aqui no sítio P. Em seguida, esse RNA transportador ele é liberado desse complexo traducional. Daí em diante, essas subunidades ribossomais, elas são dissociadas, ou seja, elas são separadas uma das outras, liberadas, bem como o fator de liberação e o RNA mensageiro, sendo que essas estruturas, elas podem ser posteriormente utilizadas em novos processos traducionais.
Depois que ocorre esse processo de tradução e posteriormente a síntese aqui da cadeia polipeptídica, essa proteína emergente ela precisa ser compartimentalizada para passar por processos pós-traducionais, ou seja, para essa proteína ser preparada, pois existem algumas proteínas que são liberadas na sua forma inativa e depois são ativadas, como a tripsina, tripsinogênio sendo convertido em tripsina, o fibrinogênio sendo convertido em fibrina, ou você tem processo de clivagem, significa que uma proteína grande eu posso formar pequenos cadeias polipeptídicas, ou seja, pequenos segmentos proteicos hormonais, bem como também essas cadeias elas podem sofrer algum processo bioquímico, uma metilação, uma acetilação, justamente para preparar essa proteína para ser liberada. Então, quando essa proteína ela acaba de ser formada, eu não tenho ela ainda pronta para ser utilizada, eu preciso prepará-la. Então, a gente sabe que o processo traducional vai ser iniciado no citosol. Quando esse processo é concluído no citosol, como nós podemos observar aqui, sequência de processos traducionais, formando aqui o polipeptídeo completo. Esse peptídeo permanecendo aqui na região citosólica, ele pode ser direcionado para diversas outras organelas. Então, pode ser direcionado para a mitocôndria, pode ser direcionado para a região nuclear, os peroxissomos, se a gente pegar uma célula vegetal. Nós temos aqui também a presença dos cloroplastos. Esse direcionamento para as demais organelas é o que a gente chamamos de compartimentalização pós-traducional. Mas existe um outro tipo de compartimentalização, que é o contraducional, que significa que nós temos aqui a presença do mecanismo traducional ocorrendo, só que antes de finalizar a produção dessa cadeia polipeptídica, nós temos uma proteína que vai interromper esse processo traducional, e essa proteína recém-formada será compartimentalizada aqui nessa região do retículo endoplasmático até receber um sinal, um próximo sinal, para poder finalizar o seu processo traducional, para poder completar a formação dessa cadeia polipeptídica. Em seguida, essas moléculas elas serão compartimentalizadas aqui no aparelho de Golgi. Em seguida, você tem a formação dos lisossomos, vesículas secretoras saindo aqui dessa região do aparelho de Golgi e indo em direção também à membrana plasmática, então formando todas essas estruturas. Bom, pessoal, basicamente o que eu queria passar para vocês é isso. Espero tê-los ajudado e nos vemos então na segunda-feira para poder fazer as questões da ACOM. Forte abraço a todos e até breve!